Olá, meus amigos do canal. Você que é inscrito, seja muito bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu, também seja bem-vindo. Eu vou te pedir para se inscrever, marcar o sininho das notificações e também para dar um like. Compartilhe com seus amigos, porque quando nós adquirimos sabedoria, nós temos vida longa, muita saúde, paz e muitas realizações. Ler o livro de Provérbios serve para a gente pegar conselhos práticos para fugir da insensatez e para ter entendimento em todas as situações. Então, o livro de Provérbios é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 9 é um convite a buscar a sabedoria e largar a insensatez. Do capítulo 10 ao 24 são os ditados dos sábios e as falas da pessoa que é sábia. E então, do capítulo 25 ao 31 tem os comportamentos dos nobres, né, das pessoas assim que têm autoridade, né, as pessoas notórias. Então você aprende a maneira de agir dos nobres lendo Provérbios. E então assim, Provérbios também nos convida a receber a correção quando alguém nos corrige. Então isso é uma atitude de uma pessoa sábia, mas uma pessoa tola, quando recebe uma correção, ele zomba, ele escarnece ou fica irado. Então, tem 4 características de uma pessoa sábia que nós vamos aprender em Provérbios: o amor, a lealdade, o equilíbrio e a sensatez. Então, Provérbios nos convida a exercer essas 4 características. Então vamos lá, hoje é dia 21, nós vamos à leitura de Provérbios, capítulo 21. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quiser. Então aqui nós vemos que a criação de Deus, tudo foi criado por Deus, né? Na sua soberania, ele criou os rios e quando tem um obstáculo para o rio, ele desvia do obstáculo e segue fluindo. Assim é o coração das autoridades, dos governantes, né? Que o Senhor inclina o coração deles para onde ele quiser. E então, no versículo 2 está escrito assim, ó: todo caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pondera os corações. Aqui eu lembrei de uma pessoa assim, né, que me contou uma história que tinha uma senhora que orava e pedia para Deus assim: Senhor, entra com providência, eu preciso comida, eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro e a minha geladeira está vazia. Aí uma pessoa ouviu, né, e zombou daquela mulher que estava orando e falou assim pro dono do supermercado: só tem uma mulher lá que tá orando e pedindo para Deus levar comida. Só que o homem não tinha fé em Deus, né? Aí então ele falou assim, ó: leva comida para aquela mulher e diga que foi o diabo que mandou essa provisão para ela, sabe? Porque ele não acreditava em Deus, né? Aí então quando ela recebeu, ela se ajoelhou e falou assim: obrigado, Senhor. Daí ela disse assim, daí aquele que foi entregar disse assim: mas não foi Deus que mandou, foi o diabo. Daí então ela disse: oh glória, quando Deus manda, até o diabo obedece. Então Deus inclina o coração do homem para ele fazer tudo aquilo que favorece a pessoa. Você viu, a mulher orou e Deus mandou aquele homem, né, mesmo ele sendo incrédulo, não crendo em Deus, sendo ateu, mandou dizer que era o diabo, mas na verdade foi Deus. Então olha só que interessante, o que Provérbios está nos ensinando.
Versículo 3, fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Versículo 4, o olhar altivo, um coração orgulhoso e o lavrar dos perversos é pecado. Então, quando a pessoa é perversa, Deus sonda o coração da pessoa e ele sabe que tudo que ela faz é por perversidade, é por maldade. Então, ele conhece o olhar do coração orgulhoso. Ele fala assim, fui eu que fiz. Não, foi Deus que ajudou, sabe? Porque se Deus não estivesse fazendo todas as coisas, né? Se ele não dependesse de Deus, nada aconteceria. Deus o impediria. O coração dele é orgulhoso e ele acha que o mérito é dele. Ele não dá glória a Deus. Versículo 5, os pensamentos dos diligentes tendem somente para a fartura, mas o tolo é aquele que é apressado somente para a necessidade. A obtenção de tesouros por meio de uma língua mentirosa é uma vaidade passageira daqueles que buscam a morte. Então, muitas pessoas querem caminhos rápidos e fáceis para atingir riqueza, mas no final eles veem que isso pode gerar a sua própria morte. Versículo 7, o roubo dos perversos os destruirá, porque se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é perverso e estranho, mas quanto ao puro, sua obra é reta. Versículo 9, é melhor habitar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta e uma casa ampla. Então, é melhor morar lá na edícula, lá no puxadinho do fundo da casa e ter paz do que ficar ouvindo irritações de uma mulher que fica blá 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 no ouvido do homem. E em Provérbios tem 3 tipos de mulheres que são citadas. A primeira é a mulher adúltera, aquela que envergonha seu marido, aquela que leva o homem a adulterar e o caminho é sem volta, porque o adultério conduz à morte. Também tem essa mulher briguenta, né? A mulher que ela espalha contendas, ela briga por qualquer coisa, sabe? Essa mulher também Deus não se agrada. Mas também tem uma terceira mulher que Deus fala, que é a mulher virtuosa. Aquela que faz tudo com excelência, aquela que ajuda o marido, aquela que o marido tem orgulho de apresentar como esposa, ela é a coroa do seu marido. Mas aqui nós vamos conhecer em Provérbios da qual Deus se agrada. Versículo 10, a alma do perverso deseja o mal e o seu próximo não encontra favor em seus olhos. Versículo 11, quando o escarnecedor é punido, o simples faz-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. É aquilo que eu disse antes, né? Que quando a pessoa é sábia e recebe uma correção, ele aceita e ainda agradece, mas o ímpio, ele escarnece e ele faz zoeira daquilo que quando ele é corrigido, sabe? Então isso é tolice. Versículo 12, o homem justo considera sabiamente a casa dos perversos, mas Deus derruba os perversos por causa da sua perversidade. O que tampa os seus ouvidos ao clamor dos pobres, ele mesmo também clamará, mas não será ouvido. Olha que forte. Versículo 14, um presente que se dá em secreto pacifica a raiva, e o presente posto no seio põe fim à maior indignação. Quando você tiver uma pessoa que esteja irada contigo, dá um presente, isso é sabedoria, que a pessoa logo vai passar a ira da pessoa. 15.
Fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição haverá aos que obram a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento permanecerá na congregação dos mortos. Nossa, isso aqui é forte. Aquele que ama o prazer será um homem pobre, mas aquele que ama o vinho e o azeite não o enriquecerá. Aqui é uma advertência para a pessoa que, quando recebe, ela gasta tudo naqueles prazeres. É comida, é bebida, gasta com tudo aquilo que lhe dá prazer. Ele nunca vai enriquecer. Ele nunca guarda dinheiro, nunca tem uma reserva, nunca investe em nada, jamais encontrará riqueza. Versículo 18: o perverso será um resgate para o justo e o transgressor para o reto. É melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Isso nós já falamos antes, né? Que os homens fogem das mulheres irritadas. 20. Há tesouro desejável e azeite da habitação do sábio, mas o homem tolo gasta tudo. Aquele que segue a justiça e a misericórdia achará vida, a justiça e a honra. O homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da sua confiança. Quem guarda a sua boca, a sua língua, guarda a sua alma de problemas. O escarnecedor é o nome do orgulhoso e arrogante, aquele que procede com ira orgulhosa. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ele ambiciona gananciosamente o dia inteiro, mas o justo dá e de nada poupa. Aqui nós vemos que as pessoas ambiciosas ficam ambicionando o dia inteiro, tendo ambições. E eles não ajudam as pessoas que precisam. Então, o que está escrito na continuação da frase aqui? Mas o justo dá e nada poupa. Sabe por quê? Ele é generoso. E aos generosos, Deus dá em abundância. Por isso que ele dá em abundância, porque a sua generosidade atrai a abundância para si. Versículo 27, o sacrifício do perverso é a abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção perversa. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que ouve falará constantemente. Versículo 29, o homem perverso endurece a sua face, mas quanto ao reto, ele direciona o seu caminho. 30, não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Porque ninguém pode aconselhar o Senhor. Ninguém pode dar conselhos ao Senhor, porque o Senhor é a sabedoria. Então, nós temos que aprender com o Senhor. 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a segurança é do Senhor. Então, aqui nós vemos que não adianta a gente preparar o nosso cavalo para, quer dizer, a gente se organizar, se a gente se preparar para aquele dia de batalha, se nós não confiarmos no Senhor, porque não há segurança, se não há confiança em Deus. A nossa segurança está no Senhor. Então, aqui sobre as mulheres, também está escrito assim, da visão de um homem, né? E o homem olhando para aquela mulher contenciosa, ele fala, né? Que é bem melhor morar no deserto do que com a mulher contenciosa. Mas nós mulheres também podemos ver isso no homem. Então, por que muitas mulheres preferem estar viúvas, divorciadas? Mas é porque o homem é muito contencioso, o homem é orgulhoso, ele é arrogante, então a mulher prefere ficar sozinha, né? Então,
esse versículo serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Nossa, eu aprendi muito nesse capítulo 21 de Provérbios. Amanhã nós teremos mais. Eu quero te pedir para você compartilhar, para você se inscrever no canal e para você dar seu like. Dá o seu joinha que daí você vai me ajudar o YouTube entregar mais, tá bom? Até amanhã. Deus abençoe a todos.